Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Podemos assentar nos seus lugares em nome do Senhor Jesus. Né? Eu gostei dos corinhos. A gente é de igreja pentecostal, tem muitos por aí que não curte muito a gente, não, que diz que a gente grita demais, né? Mas, enfim, né? Todavia seja feita a vontade do Senhor, e a cada um Deus usa da maneira que Ele bem entender. Né? Estou feliz e contente nesta noite, por poder aqui estar, juntamente com meus irmãos, conhecendo mais um rebanho do Senhor, e saber que juntos nós estamos caminhando para ir morar no céu. Né? Feliz, né? A palavra que me resume nesta noite é gratidão. Né? O nosso presbítero Osmar fez assim esse convite diante da minha vida, e eu disse, amém, irmão, seja feito o querer do Senhor e não meu, e aqui nós estamos para juntos engrandecer aquele que tudo pode fazer diante das nossas vidas. Né? Eu sou a pastora Adriana, né? Congrego na Igreja Pentecostal da Santíssima Trindade, isso já tem 30 anos que eu congrego ali. Né? Embora vocês olhem e dizem assim, nossa, mas tão novinha. Quando Jesus me chamou, né, pastor? Quando Jesus me chamou, eu acho que não tem ninguém aqui com a idade que eu tinha. Quem tem 14 anos aqui? Não tem? Você não tem, não? Tem um pouco a mais? Eita, coisa boa! Quando Jesus me chamou, eu tinha 14 anos de idade para dentro desse ministério. Né? Cheguei até aos 45 dentro desse ministério, né? Ainda exaltando e glorificando o santo nome do Senhor Jesus, que é digno de todo louvor e adoração. Né? Nunca me desviei nem para a esquerda e nem para a direita, mas sempre me permaneci firme ali contra a astúcia cilada do adversário. Ah, pastora, mas é muito difícil. Ele disse isso mesmo, que no mundo nós teríamos aflição, mas ele abre uns parênteses bem grandes e diz assim, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer. Né? Ai, mas era muito complicado. Realmente, irmãos, talvez muitos olhem e dizem, mas ela não passava luta. Irmão, eu passo luta até no dia de hoje. Né? Mas quem fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Se foi ele que chamou, se foi ele que capacitou, por que temer ao homem? Porque temer aquele que nada pode fazer sobre as nossas vidas. E eu venho caminhando, levando o ID do Senhor Jesus, e eu peço ao Senhor, me dê forças, Pai, até a sua volta, a tua vinda, que eu creio que já está perto aí. O Senhor, Ele já está batendo aí na porta para chamar, né, os seus escolhidos. Né? E eu creio que nesta noite aqui, dia de hoje, Deus é aquele que tem escolhidos diante deste lugar. Né? Talvez pareça tudo tão distante, talvez pareça que não vai dar nada certo. Ei, só parece, mas tudo está no controle de Deus e já deu tudo certo para a glória de Deus. Só bastamos eu e você cremos nisso, que aquele que chamou, ele é fiel. Olha, eu acho que eu tenho um tempinho, eu não sei cantar não, mas até agora eu escutei vocês louvando muito bem, né? E eu fiquei, né, pastora? Acho que agora eu também vou louvar para depois nós entrar em meio à palavra. E eu vou pedir para... Tem playback, mas vocês tocam bem, graças a Deus. Só não sei se vai poder me acompanhar. Né? Porque assim, vocês podem ir na frente, eu ficar para trás, eu vou nas suas frentes, vocês vão atrás. Mas assim, é um correndo atrás do outro e nós vamos alcançar uma hora. Tá bom? Tá certo? Vamos louvar escudo? Para a glória de Deus? E enquanto isso, aí a gente louva o santo nome do Senhor. Eu peço que vocês abram a sua Bíblia, que foi a palavra que o Senhor, Ele colocaram no meu coração quando foi lançado este convite. Ela veio como um raio dentro do meu coração, e eu creio que talvez para toda a igreja não vai servir, mas para um que aqui está, ela vai servir, vai ser de bom grado, em nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas 24, 13. Abram as suas Bíblias aí. Enquanto isso nós vamos exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra e de todo louvor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida.
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Eu me sinto tão não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que neles crêem. Aleluia! A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Dia após dia vivemos, Senhor, para te louvar e te exaltar. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, não tem nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Quantos creem nele nesta noite? Aleluia, quantos crerem, aleluia, que ele vive e reina para todo sempre. Aleluia, eu creio, eu tomo posse, aleluia, daquilo que Deus ele preparou para mim e para você. Aleluia, quantos acharam a palavra do Senhor nesta noite? Então, sem perca de tempo, eu prometo, não vou enfadar vocês, porque eu não sou pregadora, eu sou adoradora, viu, irmãos? Eu sou adoradora, também gosto de adorar aquele que é digno, aquele que tudo fez por mim e por você, né? Um dia eu peço ao meu Senhor que eu chegue lá com este título de preleitora, pregadora, mas por enquanto também sou adoradora do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim. Livro de Lucas, capítulo 24 e versículo 13. Lucas 24, 13. E eis que, no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que dispava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diz assim, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite.
sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra do Senhor, queridos, ela vai nos dizer que o Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: olha, eu irei para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador para vocês. E outra coisa eu vou dizer para ti: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que me chama a atenção não é desde agora, mas desde antes, que o Senhor é aquele que Ele faz uma promessa, o Senhor é aquele que Ele fala, o Senhor é aquele que Ele alerta, mas as pessoas se esquecem daquilo que Deus, Ele tem falado, Ele tem dito perante as nossas vidas. O Senhor, aleluia, alertou os seus discípulos e simplesmente eles se esqueceram daquilo que o Senhor havia falado. O Senhor disse: eu vou morrer, vão me matar, vocês não vão ficar sozinhos, mas lembre-se, ao terceiro dia eu voltarei, ao terceiro dia eu estarei contigo. E os discípulos, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que 2 daqueles discípulos, aleluia, se esqueceram totalmente desta promessa que ele fez, que ele voltaria. E a Bíblia diz que já dando o terceiro dia, aleluia, após a sua morte, eles então, sem paciência, naquela agonia, resolveram sair de Jerusalém e trilharam para uma cidade, aleluia, para uma aldeia chamada Emaús, que ficavam mais ou menos uns 10 quilômetros longe de Jerusalém. Eles andaram, aleluia, porque os seus corações estavam entristecidos, eles estavam, aleluia, abatidos por aquela promessa que o Senhor tinha feito, que ao terceiro dia voltaria, e já era o terceiro dia, e o Senhor não tinha voltado, o Senhor não tinha chegado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para o meu e para o teu coração, aleluia, não tenha pressa, não se apresse, aquilo que o Senhor, Ele prometeu na minha vida e na tua vida, Ele vai se cumprir. Aquilo que Deus promete, Ele se cumpre. Muitas das vezes nós não estamos tendo mais paciência em esperar o nosso Deus trabalhar, em nosso Deus fazer, e queremos agir, queremos fazer com a nossa própria mão. Calma, deixa eu te lembrar de uma coisa: o homem se esquece daquilo que promete ao Senhor, mas o Senhor não se esquece daquilo que promete para o homem. Aleluias, aleluias. Deus, Ele não se esquece. Quem Deus fez uma promessa diante da tua vida desta noite, levante as tuas mãos que eu quero ver. Ei, então abra os teus ouvidos e escuta isso. Persevere e aguarde e confie que está chegando o tempo dessa promessa, aleluia, se cumprir através da sua vida. Simplesmente, aleluia, a Bíblia diz que eles saem ali com o coração entristecido, aleluia, e no meio do caminho eles começam a trocar uma palavra, começam a conversar entre si sobre aquela frustração, que já era o terceiro dia e Jesus não tinha voltado, conforme o Senhor falava, aleluia. E nessa conversa que eles estavam falando, que é normal, porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos angustiados ou afligidos nosso coração, nós trocamos ideia um com o outro, às vezes nós se trancamos, depende muito da reação e do comportamento de muita gente, mas a maioria das vezes alguém abre o teu coração e começa a conversar, e foi isso que aconteceu. Embora a frustração daqueles discípulos estava sendo grande, eles vinham trocando a ideia pelo caminho a respeito daquilo que tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer que conforme eles estavam conversando um com o outro, de repente surgiu diante do seu caminho, naquela conversa, aleluia, que eles estavam conversando entre si, surge Jesus, o Nazareno Todo-Poderoso no meio deles, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que eles estavam, versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Quando Jesus se aproxima e vai no meio deles e começa a conversar, eles não reconhecem quem é o Senhor. Eles não sabem quem é o Senhor. Às vezes nós andamos lado a lado,
Nós estamos lado a lado, nós caminhamos lado a lado, e muitas das vezes ainda nós não conhecemos verdadeiramente o que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos dentro da casa do Senhor há 30, 40 anos, mas nós não cremos naquilo que Deus ele é capaz de fazer. O que é, pastora? O sobrenatural diante das nossas vidas. Eles se esqueceram daquela promessa que ele voltaria, e quando Jesus voltou, os olhos dele já estavam escurecidos, eles já não tinham mais visão, eles já não conheceram mais quem era o Senhor Jesus, e o Senhor se fez presença ali naquele momento. E nesta noite, o Senhor é aquele mesmo que se apresentou para aqueles 2 discípulos, é o mesmo que se apresenta aqui nesta noite, e fala assim para mim e para ti: nada vai acontecer, porque os seus olhos, os meus olhos estarão abertos perante todas as astúcias ciladas do adversário, e tem eu ainda posse de bênção e de vitória para entregar diante da vida de vocês. Aleluia. O versículo 17 vai dizer assim: e eles lhe disseram: que palavras são essas que caminham e trocais entre vós, e por que estáis triste? Jesus ele chegou e ele perguntou para eles: que conversa é essa que vocês estão conversando aí entre si? E por que está triste? Por que está triste o teu coração? Aleluia. Eu posso te ver por fora, mas o meu Deus, ele conhece você por dentro. Eu não sei, aleluia, estou vindo aqui pela primeira vez. Eu não conheço ninguém dentro desse ministério, mas antes de eu chegar aqui, o Senhor ele já conhecia todo mundo, cada um de vós que aqui estava. Eu não sei, aleluia, se ainda tiver alguma tristeza dentro do teu coração, alguma frustração, que nesta noite vai ser alegria diante da tua vida, porque ele chegou. Jesus ele entrou por essa porta, ele se apresentou, aleluia. Quando eles conversavam, quando aqueles discípulos conversavam, Jesus se apresenta, Jesus ele chega. Eu quero te dizer uma coisa: no momento que eu e você pensamos que estamos só, agora o negócio não vai, é o momento que Jesus ele chega e se apresenta e diz assim: peraí, que agora eu estou no meio da caminhada, eu estou contigo diante deste negócio, levanta, erga a tua cabeça e siga, porque eu ainda sou o Deus que dou a última palavra, eu ainda sou o Deus que tem o controle diante das palmas das minhas mãos, eu ainda sou o Deus que não soltei a minha rédea, eu ainda sou o Deus que faço e opero um milagre. Aleluia. Jesus, aleluia, se apresentou perante eles e diz: tira essa tristeza dentro do teu coração. Peraí, não ande triste, porque eu sou alegria e eu cheguei e vou mudar o quadro da tua história. E vou mudar o quadro da tua história. E a Bíblia vai dizer, o versículo 18, e respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Aleluia, Deus. Ele estava tão enfurecido, ele estava tão triste, porque eles esperavam, missionária Ana, que Jesus se apresentasse, e Jesus não se apresentou. Ei, Jesus se apresentou. Quem não teve paciência de esperar foi eles. Jesus, ele falou, ele cumpriu, mas eles não teve esperança, eles não teve paciência de esperar. O que atrapalha muito a minha vida e a tua vida é isso, nós não temos paciência mais hoje em dia em esperar mais nada. Nós queremos para agora, e Jesus: espera, é no meu tempo, é do meu jeito, eu vou fazer, mas conforme eu quero, conforme eu necessito agir diante das vossas vidas. O meu tempo não é o tempo do Senhor. E quando Jesus então pergunta isso para ele, eles logo respondem: pelo visto o Senhor é só peregrino aqui, né? O mundo está desabando, nós estamos todos tristes, todos angustiados, e você não sabe o que é que está acontecendo aqui em Jerusalém. Um alvoroço desse, os discípulos já se esconderam, não tem mais ninguém, todos estão com medo, e o Senhor ainda pergunta o que é isso. Eles já não conheciam mais quem era Jesus, pois aquela tristeza já tinha tirado a ausência do Espírito diante da vida dele. Cuidado para a tua frustração, cuidado para a tua tristeza, para a tua luta não te afastar diante da presença do Todo-Poderoso. Cuidado para não tampar a minha visão, a tua visão espiritual. Mas vamos crer que todo o tempo ele fez a promessa que ele voltaria, e ele cumpriu isso. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, nessa noite de hoje. Se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida e o que seria da tua vida? Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, o versículo 19. E eles lhe perguntou:
Quais? E eles lhe disseram: as que fizeram a respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Ele disse: um Deus todo-poderoso, um Deus que era profeta. Você não viram o que fizeram com ele? O mataram, o crucificaram. E o Senhor, eu imagino que o Senhor olhando para ele, dizendo assim: eu estou mais vivo do que vocês pensam. Eu estou além dessa frustração que está dentro do teu coração. Eles podem até ter me matado, mas eu cumpri que eu viveria e vivo, eu estou perante ti. Ei, só basta vocês abrir os olhos, que eu estarei aqui. E a Bíblia vai dizer, no versículo 20, 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Olha o que a decepção faz. Eles esperavam que fosse, e era eles. Mas ele explicou, já é o terceiro dia, e nada dele ter ressurgido, conforme ele tinha falado que ia fazer. E ele estava presente a eles, e eles não conheciam. Aquilo que Deus ele fala, ele cumpre sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você pode esperar, passarás os céus e a terra, mas a Bíblia diz que a tua palavra não há de passar. Pode passar tudo, mas se ele falou, ele vai cumprir. Por mais que muitas das vezes estamos tristes, estamos aflitos, estamos passando por tanta coisa, mas o Senhor é aquele, eita, isso aqui é forte, que se apresenta mesmo em meio às nossas tristezas. Mesmo a um coração triste, o Senhor é aquele que se apresenta. Ah, é, pastora? A prova disso está aqui. Eles estavam tristes e frustrados, e Jesus estava presente. E ainda, muitas das vezes, a gente acha que o Senhor ele não tem nos ouvido, né? Ah, eu estou triste, eu estou assim, eu estou assado, eu estou cru, eu estou cozido. Deus não está me vendo, Deus ele está te vendo em qualquer situação que você esteja. O que não podemos fazer é perder essa visão de que o Senhor, ele está todo o tempo comigo, ele está todo o tempo com você. É na minha tristeza, é na minha fraqueza. Olha o que a Bíblia diz, coisa linda, que é na minha fraqueza e na tua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Não tem como não ser grata a um Deus que tudo faz por mim e por você. Não tem como não ser grata a um Deus que mesmo nós semos errantes, mesmo nós sendo falhos, Ele permanece fiel e ainda continua segurando diante das nossas mãos. O Senhor, Ele poderia ter se levantado e ter ido direto e ficado simplesmente em Jerusalém. Mas quando Ele levanta, Jesus, Ele começa a trilhar o caminho da aldeia da onde? De Emaús. Mas Jesus não podia ter ficado? Não, mas agora eu te pergunto, mas por que Jesus ele foi? Porque Jesus ele não deixa nenhum dos seus se perder pelo meio do caminho. Jesus não deixa nenhum dos seus se perder no meio da tua caminhada. Ai, mas são 100, ele vai, mas desviou um, não, ele vai atrás da 99 e busca até mesmo 100 para poder ficar diante dos seus apriscos. Deus, ele não perde guerra, ele não perde batalha para o nosso adversário de maneira nenhuma. E dentro do teu coração, dentro do teu íntimo, eu creio que ele diz, é necessário que eu vá, pois tem 2 dos meus que está se desviando, e eu preciso trazer ele para dentro do meu aprisco. Jesus vai então ao encontro deles, e o Senhor, aleluia, conversa com ele.
Peça para o Senhor conversar contigo nesta noite. Peça para o Senhor entrar, aleluia, dentro do teu íntimo. Tenha mais intimidade para com o Senhor, que Ele é aquele que está com os ouvidos abertos a mim e a tua oração. Ele não vai se deixar com que eu e você se perdemos, com que o teu clamor se percam diante, aleluia, da minha caminhada. Mas pastora, está tão difícil. Sim, pior é sem Jesus diante das nossas vidas. Se com Jesus nós estamos achando difícil, imagine sem o Senhor perante as nossas vidas. O tempo do Senhor é coisa linda, preciosa, diante da tua presença. E nesta noite, Ele não quer que eu e nem que você se percamos no meio desse caminho, mas Ele quer que nós estejamos no caminho, que é Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, perante as nossas vidas. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E eles continuam conversando, aleluia. E ele disse: é bem verdade que algumas mulheres foram até o seu sepulcro e nos trouxe, aleluia, aleluia, conversa de lá, vieram com uma conversa de lá, dizendo que não tinha mais corpo, que lá a tumba lá estava vazia, mas todavia, como ele não levantou, como ele não veio, por isso aconteceu todas essas coisas. E a Bíblia vai dizer aqui o versículo 23, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. Aleluias! Oh, Nazareno vive e reina para todo sempre. A cruz está vazia. Jesus ressuscitou para que eu e você hoje tivéssemos vida diante da face dessa terra. Aleluia. Aqueles discípulos, aleluia, ele diz: olha, está bem certo que algumas mulheres disseram que a tumba dele estava vazia, que ele não estava lá, que ele não estava mais lá. Aleluia. Mas nós não vimos teu corpo. E elas voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia: ele vive. Mas ela resolve me contar uma história que diz que quando ela chega diante do teu sepulcro, elas viram uma visão de um anjo. E o anjo diz para elas: ele não está morto, ele vive. Ele não está morto, ele vive. Foi isso que elas trouxeram perante nós. Aleluia. Eu já vi muitos, aleluia, dizer: aí por que o Senhor apareceu primeiro para aquelas mulheres, para Maria Madalena, diante daquele sepulcro? Foram elas, aleluia, que vieram dar o recado. Eu já vi muitos dizer assim: é porque mulher, elas não conseguem guardar segredo. Eu guardo. É segredo, né? Eles quis dizer que nós era fofoqueira. Está repreendido em nome de Jesus. Por que eles apareceram para a mulher? Eu vou explicar por que eles apareceram primeiro para a mulher. Porque a mulher, ela é mais sensível. Tanto que elas creram. Desculpa os homens. Não que vocês não crêem. Vocês creem. Mas vocês é mais durão. Vocês não é tão emotivo. Quando viu que Jesus chegou e disse assim, que o anjo chegou e disse assim: ele vive, ela disse: eu tomo posse, eu creio. Eu já vou logo espalhar que ele não está mais morto, que ele vive. Porque nós somos sensíveis. Nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele fala, nós choramos, nós se derramamos na presença do Senhor. Nós dizemos: entra, Senhor, a casa é tua, faça morada. Não que os homens não fazem isso. Tem homem que é chorão. O meu marido, eu falo: meu filho, pelo amor de Deus, tu chora mais do que eu. Mas tudo bem, tem homem que é chorão, mas tem homem que não é mais duro. Esse aqui tem cara de... já está chorando. Olha aí, está vendo? Aleluia. Mas precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E as mulheres foram, porque tinham a necessidade, elas precisavam ser sensíveis naquele momento, porque elas iriam anunciar que ele vive. Elas iriam anunciar que Jesus estava vivo. Você viu que coisa mais linda a responsabilidade que o anjo entregou à minha vida e à tua vida, mulheres. Vai lá falar para
aqueles varão. Ei, não desanima não, eu não estou morto não, eu vivi, eu ressuscitei, aqui eu estou para a glória do meu Pai. Foi para isso. E a Bíblia vai dizer um pouquinho mais à frente, o versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e se acharam assim, como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. Eles foram lá. Vamos lá tirar, né, a dúvida mesmo para saber se elas não estão tendo delírio. Mas quando chegou lá, não tinha nada. Porque a gente não vai procurar aqueles que está vivo no meio daquele que já morreu. Se ele viveu e vive para todo sempre, até nos dias de hoje. E eles lhe disse, honestos e tardos de coração, para crerem que tudo que os profetas dizem, ou porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Querendo dizer, eu já tinha avisado que era necessário que eu morresse. Era necessário que eu morresse para que você pudesse ter salvação. Era necessário que tudo acontecesse para que o meu nome fosse glorificado. Mas parece que está com a mente fechada, que não houve. Eu falei, eu avisei isso lá atrás. E porque ainda tem entristecido, tem ainda agoniado com tudo isso, né? Mas era necessário. Tem coisas que é necessário que aconteça na minha e na tua vida também. Tem coisas que vai acontecer na minha e na tua vida, não é para nos matar. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida, não é para nos punir, não é porque o Senhor ele não gosta de mim, ele não gosta de você, não. Tem coisas que é necessário para que a glória do Senhor seja manifestada na minha e na tua vida. Na minha e na tua vida. E o 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe que deles se achavam em todas as escrituras. E chegando à aldeia, para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. Jesus troca as ideias com eles e explica para ele. Quando chegam próximo da aldeia de Emaús, a Bíblia diz que o Senhor ele faz menção como que se fosse para entrar em outro caminho qualquer, numa outra rua qualquer. E olha que interessante o que o versículo 29 vai dizer para a gente. E eles, os constrangeiros, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Olha a compaixão que eles tinham dentro do coração. Já era noite, já estava tarde, creio eu, escuro. Eles olhou para aquela aldeia, aleluia, caminho deserto. O Senhor já tinha vindo o caminho todo conversando com ele. Quando chegou, aleluia, que eles iam entrar para Emaús, aleluia, para diante da cidade cujo eles estavam indo. Aleluia, o Senhor faz então menção que vai para outro lado. Então os discípulos o convidam e falam assim, fica conosco. Olha Jesus, olha que coisa mais linda. Aquele que estava perdido, novamente tinha sido encontrado. Era aquele que estava fazendo o convite para Jesus ficar mais uma vez. Era aquele que estava pedindo para Jesus, fica, entra, mora, faz repouso, entra, fica aqui dentro de mim, papai. E nesta noite é isso, às vezes o caminho, aleluia, às vezes nós queremos trilhar para um caminho, diante daquele caminho o Senhor fala assim, não, faz o retorno e volta, porque é aqui mesmo o caminho, eu sou o caminho, não tem por onde fugir, é eu mesmo que vou entrar, é eu mesmo que vou fazer. A Bíblia diz que eles o convidam a Jesus a entrar. Nesta noite convida Jesus a entrar também, a fazer morada todo sempre dentro do teu coração. Fala, Jesus, faça morada para sempre, não sai mais de mim. Fica, Pai, comigo. Fica comigo porque aquilo que eu passo, aquilo, Pai, que vem sobre mim, não é nada perante o Senhor. Se o Senhor teve a capacidade de abrir o mar vermelho, se o Senhor teve a capacidade de ressuscitar ao terceiro dia, o que é este problema para mim, o que é este problema para ti? É nada, é nada. Às vezes focamos, que muitas delas, focamos no nosso problema, achando que ele é maior do que o nosso Deus, e ele não é.
este problema, para o teu Deus, ele é nada. Ele é nada, ele é nada. Aleluia, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 30. E aconteceu que estando com ele, à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu-lhe. Olha que coisa interessante. Quando Jesus chega, irmãos, tudo muda. O cenário é mudado. A casa é mudada. É, pastora, era. Porque a Bíblia já nos representa, já nos mostra um cenário completamente diferente. A Bíblia ela já fala que eles estavam sentados na onde? Na mesa. Jesus já estava na mesa. Jesus já estava sentado na mesa. Convide Jesus a sentar à mesa também. De dia, de tarde, de noite, ao meio-dia. Convida sempre Jesus a sentar na mesa. Por quê, pastora? A mesa que Jesus senta, a mesa é farta. A mesa que Jesus senta, aleluia, Satanás não põe a mão. A mesa que Jesus senta, a porta se abre. A mesa que Jesus senta, enfermo é curado. A mesa que Jesus senta, até o paralítico ele salta diante da presença dele. Por quê? Porque quando nós pedimos para Jesus sentar à mesa, tem provisão do céu perante as nossas vidas. E teve. A Bíblia diz que Jesus, ele pega um pão. Aleluia. Diante daquela mesa. Pão significa vida. Aleluia. Ele pega um pão. E a Bíblia diz que ele abençoa aquele pão. Eu creio, pelos olhos da fé, que ele levanta ele. Na hora que ele levanta ele, ele abençoa. Ele dá graça a Deus por aquele pão. E olha que coisa interessante. Que agora o versículo 31 vai, aleluia, falar comigo e com você. Quando Jesus abençoa este pão, a Bíblia diz assim: e abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram, e eles desapareceu. Ai, Deus tremendo. Diante da mesa, quando Jesus, ele dá graça, ele abençoa aquele pão, aquela capa, aquela cegueira que estava diante dos olhos daqueles discípulos, elas caem por terra. Elas caem por terra. E creio eu que dentro de si, eles então tomam aquele impacto. E na hora que eles tomam aquele impacto, Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, aleluia, olha só o que acontece, aleluia, com eles. E eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam a Escritura. Irmãos, nós só somos errantes. Mas o nosso Deus, Ele ainda, irmão, mesmo aos nossos erros, o nosso Deus, Ele ainda abre os nossos olhos, Ele ainda fala comigo, Ele ainda fala com você. Eles estavam errantes, mas na hora que Jesus abençoa, meu pastor, aquele pão, porque eles já tinham sentado antes à mesa, eles já tinham conversado com Jesus, ele conhecia. Na hora que Jesus faz aquilo, dentro do coração deles queima. Dentro do coração deles queima, então veio um reconhecimento. E qual era o reconhecimento? Ei, meu amigo, peraí. Mas o nosso coração já não ardia no momento que ele vinha falando conosco. Quando ele estava conversando, já não queimava o meu peito e o teu peito. Quando o Senhor, ele falava diante das nossas vidas, não ardia dentro de nós quando o Senhor fala. E é isso que ele faz. Quando ele fala, o meu e o teu coração tem que arder diante da tua presença. Quando ele fala, nós temos que ser impactados diante da tua presença. A Bíblia diz que foram abertos-lhe os olhos. E o 33 vai dizer: na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém e acharam-lhe congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no meio do caminho e como deles foi concedido no partir do pão.
Jesus mudou todo aquele cenário. Sentado na mesa, eles reconheceram quem era o Senhor. Eles voltaram então para Jerusalém, anunciando que realmente Jesus, ele vivia. O cenário da minha e da tua vida vai ser mudado nesta noite. E diz o Senhor que novas histórias vocês vão ter para contar diante deste lugar. Não te preocupe o teu coração, meu pastor. Simplesmente mantenha fazendo aquilo que Deus tem te ordenado. O Senhor é aquele que enviará o povo para o teu rebanho. O Senhor é aquele Deus que preparará. O Senhor é Deus que enviará aquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se Ele determinou, está determinado. Se Ele falou que vai fazer. Agora, se eu falei, talvez não aconteça. Por quê? Porque eu sou falho, minha pastora, eu sou falha. Mas o meu Deus, Ele não é. Quando Ele aparece, eles voltam para Jerusalém. Eles anunciam que Jesus estava vivo. Que o Senhor já tinha vivido. E ali eles repartem com Ele todas aquelas emoções que eles passaram pelo meio do caminho. Nem tudo que vai, volta. O povo tem essa mania de dizer, né? Mas a ovelha que vai, ela volta sim. Volta. Ainda mais se ela for sem Jesus, der permissão para que ela vá. E nesta noite, é noite do Senhor. É noite do Senhor entrar com providência. Diante da vida das ovelhas dele. Daquelas que já foram, daquelas que estão por vir. É noite do Senhor trabalhar. E por onde é, pastora Adriana? Que o Senhor vai começar a trabalhar. Dentro do meu e do teu coração. É por onde Ele vai começar a trabalhar. É no meu e no teu coração. E que nesta noite de hoje, o Espírito Santo do Senhor, Ele possa fazer morada dentro da tua casa, dentro da minha casa. Convide sempre ao Senhor a estar no caminho, no caminho. E que caminho, pastora? No meu e no teu caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. E se nós estamos aqui, foi por Ele, e é por Ele, e é por causa dEle, que nós chegamos até aqui. E aqui nós estamos. E daqui, eu quero dizer uma coisa. Daqui só para o céu. Daqui só para o céu. Daqui só para o céu. Porque é o céu que nos espera. É o céu que Ele tem preparado para mim e para você. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. Esta é a palavra que Deus Ele entregaram diante do meu coração. Eu espero que você tenha recebido, que você tenha guardado ela, aquilo que você veio buscar. Se foi salvação, saia daqui levando. Se for porta aberta, saia levando. Aí eu vim buscar a cura, saia levando. Mas o principal de hoje é ficai no caminho. Estai no caminho. Porque Ele, Jesus o Nazareno, Ele vai passar. Jesus o Nazareno, Ele vai chegar. E é dentro do caminho que Ele vai te encontrar. É dentro do caminho que Ele quer que eu e você ficamos. Porque se Ele falou que Ele é o caminho, eu creio. Eu creio que Ele é e Ele vai continuar sendo. Aleluia. Irmão Daniel. É Daniel. Irmão Daniel. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nesta noite. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem ele parece ser perfeito, mas que o final é final de abismo, e de abismo que leva até a morte. E o meu Deus, Ele dizia dentro do meu coração, que grandes coisas Ele vai fazer diante da tua vida. Tem portas, entenda isso, escancarada para você passar. Mas o Senhor diz assim, diz a Ele que fique dentro do caminho. Diz a Ele que é dentro do caminho que eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre Ele as bênçãos qual Ele está necessitando. Não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Às vezes dá vontade de soltar tudo por lá. Mas o Senhor diz assim,
que grande é a obra que Ele tem e o chamado. Que só você e Ele sabe o que você passou. Que do mundo você já foi expulso. E para lá Deus, Ele não quer que você volte. Mas Ele quer que você permaneça firme contra a astúcia cilada do adversário. Tome posse da tua bênção. Saia daqui tomando posse de vitória. E dizendo que Deus, Ele é maravilhoso. Não tenha vergonha de anunciar Jesus. Anuncie Jesus nos quatro cantos. Por onde você passar. Que grandes coisas o Senhor vai fazer por ti. Amém, igreja? Amém, meu pastor? Eu acho que eu passei um pouco do horário. Passei não? Amém, amém, meus irmãos? E tome posse da tua bênção. Tome posse da tua vitória. Amei conhecer todos vocês. Eu vou voltar mais vezes, assim que o Senhor permitir, né? Dia de domingo é um pouco estreito, mas o presbítero Osmar disse que acho que quinta tem culto. É dia de quinta? Quinta e terça. Deus preparando, nós volta aqui também para dar mais glória misturado com aleluia, né? A Bíblia nos diz que ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? E é essa união que tem que permanecer. Não é união, né? Igual tem muitos que têm unhado por aí, um outro tentando matar um ao outro. Mas nós não, né? Essa igreja não. Essa igreja eu tenho certeza que o que essa igreja almeja é ter o nome escrito no livro da vida e entrar na cidade pelas portas. Porque é para lá que eu vou e é para lá que eu quero encontrar todos vocês também, quando assim nós chegarmos lá. E eu creio que o meu Deus, Ele tem preparado e é o que vai acontecer. Obrigada por essa oportunidade. Gratidão a Deus pela vida de todos vocês. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor continue abençoando e usando a sua vida. Amém.